Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá Marcela! Olá Mafalda! Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje temos connosco a Heloísa Capelas. Bem-vinda, Heloísa! Muito obrigada pelo convite, Mafalda. Muito prazer, Marcela. Teremos uma ótima conversa. Acredito que sim. Acreditamos que sim, uma vez que a Heloísa foi aqui chamada para a nossa conversa, convidada para a nossa conversa, porque toca num aspecto super importante que tem a ver com o perdão. Quem conhece o nosso projeto, quem conhece o nosso modelo, sabe que o ressentimento é uma chave que pode abrir ou fechar portas para um divórcio mais consciente e que o perdão pode ser, de facto, uma possibilidade de lidar com esse ressentimento de forma mais construtiva, mais saudável e permitir-nos viver uma vida diferente, não é? Então, Heloísa, estamos com uma grande expectativa de aprender consigo, de saber mais sobre estes processos e portanto, vamos lá conversar. Vamos. Olha, Mafalda, eu conheço a Heloísa, eu conheço a Heloísa das redes sociais, foi daí que eu cheguei à Heloísa, e ouvi também no YouTube algumas palestras, algumas masterclasses, e fiquei aqui a achar maravilhoso, mas ainda não me sinto assim a este nível de consciência no convite que a Heloísa nos faz em relação ao perdão. E eu perguntava à Heloísa, começava por aqui, se calhar iria começar por aqui, se me permitirem, qual é a mais-valia do perdão, Heloísa? Qual a importância? Bom, eu vou dizer que a maior importância do perdão é a liberdade. Sem perdão, nós estamos presos. Nós estamos presos aos nossos algozes, às pessoas que nos magoaram, nos manipularam, nos humilharam, nos traíram. Nós ficamos presos a eles. É como se nós colocássemos algemas. A mágoa nos coloca algemas. E nós ficamos presos justamente com o nosso agressor, com aquele que a gente gostaria de ter muito longe. E a gente tem a impressão de que a mágoa e a raiva nos afastam dele e, na verdade, nos mantém dentro de nós. E o maior benefício do perdão, sem dúvida nenhuma, é a liberdade. A partir da liberdade, é autorresponsabilidade. A partir da autorresponsabilidade, um crescente sentimento de valorização, de autovalorização. Com a autovalorização, um sentimento de autoestima muito bom, muito efetivo e, consequentemente, a felicidade. Heloísa, então para que é que nos serve ficar tão agarrados à mágoa, à zanga, à raiva? Porque também por algum motivo ficamos tão agarrados a ele, não é? Se o largar é tão promissor, por que é que ficamos tão agarrados a essa zanga e a essa mágoa? Nós temos a fantasia, né, ou a ilusão de que se nós guardarmos a mágoa e a raiva, nós ficamos preparados para nunca mais isso acontecer. Uhum. É como essa mágoa, claro que sempre com as proporções, né? Nós podemos ter algo muito desastroso em nossa vida, muito violento, e guardamos mágoas bem pequenininhas, de dores menores. Mas todas elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito no nosso sistema neurológico e no nosso psiquismo.
Quando nós sentimos uma dor, nós, é, o nosso cérebro diz: você não aguenta isso. E isso se chama trauma. Eu não aguento isso. A hora que eu digo eu não aguento isso, eu travo o meu sistema neurológico. É como se o meu cérebro endurecesse naquela região. E várias outras células vão me ajudar, como se elas ficassem guardiões daquela região, para dizer: ok, fique esperto, isso nunca mais vai acontecer. Isso é neurobiologia, né? Então acontece mesmo. E aí tudo que parece que vai causar aquela dor de novo, aquelas células que são minhas protetoras, elas são os meus gatilhos emocionais. Elas vão dizer: perigo, perigo, cuidado, cuidado, vai acontecer de novo. Esse é um jeito inteligente do nosso sistema neurológico, ele funciona para você não parar. Ele para só o pedaço do trauma e você vai tocando outras coisas. É assim que a gente funciona. Então, é, nós vamos guardar esse pedaço para que isso nunca mais aconteça. É só uma ilusão, não é verdade. Porque hoje já se sabe que é exatamente essa região que vai virar uma usina geradora de energia e vai atrair exatamente aquilo que a gente não quer. Justamente porque pensa, repensa, sente, ressente e fica num repeteco para se proteger, e é exatamente esse movimento que vai atrair novos acontecimentos. A gente tem uma ilusão de que, se nós nos protegermos, ninguém mais vai nos pegar, e se nós guardarmos aquela raiva, o outro vai ficar muito longe de mim, né? Nós temos a impressão de que, se a gente perdoar, se a gente soltar aquilo, nós estamos minimizando a nossa dor e autorizando que o algoz cometa novos crimes contra nós. E, e tudo isso é só um mal-entendido a respeito do amor. Nós ainda não acreditamos que o amor é a única energia que sustenta a nossa vida e o nosso planeta. Nós ainda não acreditamos que a nossa força vem do amor. Nós ainda trabalhamos com a ideia e com a ilusão infantil de que é a raiva que nos sustenta. Por isso que nós estamos em guerra, né? Nós ainda não conseguimos, num país, num planeta tão abençoado, tão cheio de possibilidades, a gente ainda não conseguiu deixar de um matar o outro, porque nós acreditamos que a guerra nos fortalece e que a raiva nos mantém. E, na realidade, o que nos mantém é o amor. E quando a gente conseguir compreender, mas compreender mesmo, né? Compreender com o nosso coração, com as nossas células, a respeito do amor, nós vamos compreender que o alto amor é o nosso grande escudo, é a nossa grande segurança. E que ninguém será contra nós se você estiver preservado dentro da sua autoestima e do seu amor próprio. As pessoas podem me machucar, mas eu posso estar livre delas. E quanto mais livre eu estou dos agressores, livre internamente, menos eu sou uma usina que gera essa energia e atrai novos agressores. Então, a verdade é que somos usina geradora de energia. O que gerarmos é o que vamos atrair. Se gerarmos raiva, vamos atrair um mundo raivoso. Se gerarmos amor, vamos atrair um mundo amoroso. Mas isso é um trabalho de autoconhecimento, um por um, devagarinho, para haver uma mudança de mentalidade na nossa humanidade. Assim como que um degrauzinho, um passinho de cada vez, não é? E perceber que isto é um caminho. Heloísa,
eu estava a ouvi-la e estava a ter os meus triggers também todos acionados com a proposta que nos está a fazer. Eu li o seu livro do perdão Sim. e gostei imenso. Eu Uhum. descobri que nós as duas, e se calhar e a Marcela e a Eu, Fabi, toda a gente que nos esteja a ouvir, somos as pessoas mais cruéis das nossas próprias vidas. Exatamente. Exatamente isso. Que bom que vocês descobriram isso. Obrigada, Luísa. É porque a crueldade é nossa, né? É para nós. Então, não soltar é continuar vivendo e revivendo a mesma dor. E isso é a grande crueldade que nós fazemos com a raiva, né? Tudo que eu sinto é meu, eu sinto. Se você vai sentir ou se incomodar com o que eu sinto, eu não tenho esse controle e eu não sei. Então, quando eu sinto muita raiva de alguém, eu não sei se isso vai, fazer mal para essa pessoa, mas eu tenho 100% de garantia que fará mal para mim, porque sou eu que sinto. Essa é a usina geradora de energia que o Bob Hoffman vai dizer. Como eu vou gerar raiva dentro de mim, eu vou atrair todas as raivas que existem no mundo para mim. E aí eu vou ouvir uma notícia, eu vou me ligar num programa, eu vou fazer uma conversa, quer dizer, são tantas as coisas que vão acontecer que vou me ligar numa conversa política, são tantas as coisas que vão acontecer, me mantendo na mesma raiva, né? Eu vou ficando com essa raiva. E isso é destruidor. E somos nós que fazemos isso conosco. Isso é crueldade. Sim, é assim um bocadinho como tivemos uma ferida, não é? Fiz uma ferida na mão ou no braço, na perna, e em vez de curar nessa ferida, eu continuo a espetá-la e continuo a fazê-la sangrar e continuo a fazer coisas que a infectam, em vez de parar e pensar como é que eu vou cuidar desta ferida. Até pode ter sido É. alguém a ter-la feito, posso não ser eu que me magoei a mim próprio, mas a ferida agora está em mim. A partir do momento que está em mim, sou eu que tenho que curar esta ferida. Em vez de estar continuamente à procura de quem me causou a ferida e esperar que essa pessoa venha e faça o curativo e faça o penso e me peça muita desculpa, não é? É este movimento que é difícil. Eu acho que a grande dificuldade que eu tenho sentido nas famílias que acompanhamos é separar isto, que é separar o que é o comportamento do outro e que sim, muitas vezes está errado, umas vezes está errado e foi danoso, foi doloso, foi doloroso, e propositadamente, outras vezes não foi propositadamente, a pessoa pode nem se ter apercebido, a verdade é que magoou objetivamente, e separar esse comportamento da dor que eu sinto, e o comportamento é do outro, a dor é minha. Então, como é que eu lido em simultâneo com estas duas coisas? Como é que eu me posiciono em relação ao comportamento do outro e como é que eu me posiciono em relação à minha dor? E temos que fazer duas coisas quase que em paralelo, não é? E nem sempre é fácil isto. Não. Não, e não é, né? A gente não pode dizer que assim, então é só perdoar, né? É só perdoar. Mas como eu faço isso é sempre um processo. Eu penso assim: existe maldade no mundo, é verdade. Existem maldades que são feitas de propósito, né? De propósito, assim, a pessoa é má, às vezes não é em direção a você exatamente, por exemplo, um ladrão, um estupro, um, é, um assassinato, às vezes não é para você, né? Não era você a vítima tanto fazia, né? Existia a proposta, a maldade, a doença, né? Porque eu sempre acho que é doença e não exatamente maldade, mas a pessoa má é muito doente, né, emocionalmente, e ela fez essa maldade. Ok. Mesmo isso, então, no outro lado, é possível perdoar.
E é possível perdoar por você, porque o perdão, do mesmo jeito que eu falei da raiva, o perdão nem sempre beneficia o algoz. Porque se o algoz não está preparado, se ele está na doença e se ele está na maldade, para ele tanto faz se você perdoou ou não, né? Isso não vai mudá-lo. Mas você vai. E você vai se separar dele. Isso é uma coisa. Esse é o seu lado. Mas existem. Isso é uma tragédia, né? Nós estamos falando de uma coisa muito pontual e que a grande maioria de nós não vive essas situações, certo? É Certo. uma tragédia, um acontecimento Uhum. que é uma população pequena no planeta Terra que vive, mas que é possível perdoar, porque depende da vítima. Perdão é sempre da vítima, nunca é do algoz. Ele sempre beneficia a vítima. Por outro lado, se você pensar nos nossos relacionamentos, né? Então, podemos falar de marido e mulher, né? É, eu brinco com os meus alunos que eu digo, quanto mais perto a gente está, mais a gente se roça e mais a gente se machuca. Então, marido e mulher é o relacionamento, e pais e filhos, né? Que são os relacionamentos muito próximos, são aqueles que a gente mais machuca, porque a gente raspa, né? Com quem eu sou e com quem o outro é. Então, vamos pensar nessa nossa vida de hoje, né? Sem tragédias, essa vida de todo dia. Eu cometo erros, porque o autoconhecimento não me deixa perfeita. Eu falo coisas que eu não deveria ter falado, ou melhor, eu deveria ter dado um jeito de falar melhor para que fosse mais palatável para a pessoa. Mas eu falei de um jeito muito bruto, até falei uma verdade, até era uma coisa, mas foi muito bruto o jeito. Portanto, a pessoa fica magoada. Às vezes nem ouve o que eu estou falando, que tem sentido ou alguma certa coerência, porque ficou magoada com a minha dureza. É, se eu pensar nisso, e que também pode acontecer comigo, né? Então, alguém foi grosso comigo, foi estúpido, e eu falo, ai, nossa, você podia ter falado de um jeito mais manso, mais educado. Essas são as nossas mágoas do dia a dia. E se eu pensar que eu vou acumulando essas mágoas, eu começo a dizer que o outro está fazendo contra mim. Mas se eu pensar no que eu também faço, nos meus contratempos, nas minhas distrações, nas vezes que eu não vi, não respondi, respondi rispidamente, fiz algo desagradável, pensei só em mim, é, eu posso pensar assim como eu, o outro também. Isso é o princípio da compaixão. Se eu me explicar, eu posso explicar todos os meus comportamentos. E eu posso explicar dizendo, sabe o que acontece? É que na minha infância, o que é verdade, eu aprendi esses comportamentos na minha infância, eles foram para o meu inconsciente, eu os uso compulsiva e inconscientemente, e de uma maneira compulsiva e automática. Eu não percebo e digo que eu sou assim, quando na realidade eu só aprendi a ser assim. Isso não me define. Mas como eu não sei disso, como eu não olho para isso, eu acho que o outro é daquele jeito. Eu o defino daquele jeito. E eu digo: o meu marido é grosso, ele é estúpido, ele é arrogante, ele é o dono da verdade. E eu nem percebo que eu estou em transferência com ele. Na realidade, eu tenho todos esses comportamentos que eu não vejo em mim, estão inconscientes de mim, mas o meu marido, ou o meu irmão, ou o meu chefe, ou o meu colega, ele está sendo espelho. Eu estou vendo nele o que eu não vejo em mim. E eu estou pensando que ele é daquele jeito.
e aquele jeito está me magoando. E ele está fazendo de propósito. O que que o autoconhecimento vai fazer? Vai fazer eu voltar para mim esse espelho, que eu sempre digo, o espelho é útil porque ele reflete, portanto, vai e volta. Eu olho para mim e me dou conta de que eu aprendi isso. É, e eu não sou isso. Não é a minha intenção magoar ninguém. Eu amo aquela pessoa. Eu queria ter falado diferente, mas eu não consegui. Se eu puder olhar para mim e conseguir me explicar e dizer, puxa, eu cometi um erro e de verdade eu acho que, eu não sei se aí em Portugal fala assim, mas aqui no Brasil a gente fala assim, me desculpe, foi sem querer. Sim, nós Sim, também dizemos isso. também dizemos. É, e eu falo assim, claro que foi sem querer. Eu tenho certeza que foi sem querer. A pessoa não ia fazer isso de propósito. Mas tantas vezes ela repete aquele comportamento que eu começo a falar: pera, foi sem querer nada, foi de propósito. E isso acontece nos relacionamentos muito pertos, né? Aqueles que estão muito juntinhos, dentro da nossa casa, principalmente, que é onde a gente mais fica junto. Mas se eu posso ver em mim e dizer de verdade foi sem querer. Ora, se eu fiz sem querer e mereço perdão, o princípio da compaixão é olhar para o outro e dizer assim como eu, ele também. Ele também tem a sua história, ele também tem os seus aprendizados e ele também está tão inconsciente quanto eu estava até agora há pouco. Isso é compaixão. Assim como você, que teve uma história de infância difícil e de aprendizados duros, eu também. E assim como eu, que fiz sem querer, você também. Esse é o princípio da compaixão. E a hora que eu posso olhar para isso com honestidade e perceber que o outro errou, mas que eu também erro. Às vezes eu não erro no mesmo lugar, do mesmo jeito, mas também cometo muitos erros, porque também vivo na minha imperfeição. Eu posso olhar para o outro e dizer: tá tudo bem. A gente pode fazer o exercício, de perdão. Eu posso perdoar isso. E o mais bacana, né, é se você pode pedir perdão pelos seus erros e dizer: eu fiz sem querer. Eu posso até ter feito de propósito, porque naquele momento eu estava com tanta raiva que eu fiz de propósito. Mas era sem querer. Agora que eu me acalmei, eu me dou conta que eu exagerei naquele comportamento. Por favor, me perdoe. Eu sempre acho que eu, né, separo as pessoas em inconscientes e conscientes. As inconscientes são predadoras, porque elas usufruem e só. As conscientes usufruem do que temos e deixam um troco, deixam a sua contribuição. As inconscientes, elas pedem desculpa. Elas dizem: por favor, tire a minha culpa. Elas me A desculpa é desculpa. Tire a minha culpa. Foi sem querer. Isso não vai me mudar. Eu estou pedindo para você tirar minha culpa porque foi sem querer. Isso não me traz consciência, nem mudança.
Eu vou pedir e repetir desculpas muitas vezes, porque vou refazer aquele caminho muitas vezes. O perdão, o perdão é das pessoas conscientes. Eu errei, eu me dei conta que eu errei, eu me percebi nesse erro, eu tomei consciência que este é um comportamento que eu não quero mais ter, que eu vou reciclá-lo na minha vida, eu vou fazer ao longo do tempo modificações e, por favor, me perdoe. É completamente diferente da desculpa. Não tire a minha culpa. Eu errei mesmo. Eu vou dar conta disso. Mas, por favor, se livra de mim. Me perdoe. Solta isso. Esse é o papel do consciente. Porque o perdão é para ele. Talvez não sirva para mim, mas serve para ele. A desculpa não. A desculpa serve para mim. Por favor, tire a minha culpa. Foi sem querer. E aí, sem querer, eu não tomo consciência daquilo que me fez cometer o erro. Então, na medida em que nós vamos assumindo a nossa consciência, e o autoconhecimento vai nos trazer isso, nós vamos trocando a palavra, eu vou assumindo a minha responsabilidade, sim, pelo meu erro, e vou pedindo perdão. Assim como vou fazendo o exercício de sentir compaixão e de perdoar. Eu posso soltar o outro. Talvez eu não consiga conviver com o outro. Isso é isso que as pessoas precisam saber. Porque o medo de perdoar é eu vou ter que conviver, eu vou me expor de novo, eu vou correr novos riscos. Não. Eu preciso perdoar o meu agressor por mim, mas eu não preciso conviver com ele. Ele é meu agressor. E dependendo do nível de agressividade, daí vamos para as tragédias, esse agressor precisa ser preso, ele precisa ser retirado da sociedade. Ele não Não precisa podemos, apanhar. Luísa, peço desculpa. Então não podemos confundir o perdoar com o desresponsabilizar, certo? Exatamente. Porque quando eu digo, tire a minha culpa, foi sem querer, eu me desresponsabilizo. Porque é você que tem que tirar a minha culpa. Quando eu perdoo, não, você não tira nada. Quando eu peço perdão, eu digo, eu fiz mesmo, eu pisei mesmo no seu pé. Por favor, me perdoe. Isso quer dizer, eu assumo a responsabilidade e estou olhando para o meu comportamento, porque o comportamento é meu. E se você quiser, me perdoe, porque você melhora se você me perdoar. E se não quiser, fica com raiva. Mas eu estou olhando para isso. Aqui não. Aqui eu estou dizendo, você precisa me tirar a culpa, porque eu fiz sem querer. Isto é, eu estou inconsciente de mim. Eu vou continuar compulsivo e automático. Eu vou continuar fazendo sem querer. Aqui não. Aqui eu digo, eu pisei. Eu não vi o seu pé, mas eu pisei. É verdade. E eu vou prestar atenção de agora em diante em olhar o seu pé. Eu assumo a responsabilidade do meu erro. E, por favor, me perdoe. Ou há alguma coisa que eu possa fazer para que te doa menos o pé, não é? Ou posso-te ir Exatamente. buscar o que ias buscar, uma vez que te dói agora o pé, eu vou-te ajudar com o que ias fazer, porque eu Eu magoei-te e estás com o digo pé dorido. exatamente isso. Eu digo o seguinte: pedir perdão vem sempre com uma indenização. Como eu posso consertar o meu erro? É como uma batida de carro. Se eu bati, a responsabilidade é minha. Como eu posso consertar o seu carro? O que é que eu posso fazer para minimizar o dano que eu te causei?
Então, eu pisei no seu pé, tem um curativo, machucou, vamos ao médico, eu pago o curativo, eu pago o tempo que você fica sem trabalhar por conta do seu pé, como eu te indenizo? Porque eu assumo a minha responsabilidade. O desculpe, não. O desculpe é, olha, eu cuido do meu carro, você cuida do seu. Pronto. E aí eu não indenizo o outro, isto é, o outro pode não querer, né? Eu posso dizer, olha, eu não quero te perdoar. Problema, eu fiquei muito magoada e eu não quero. E tudo bem, ele está no direito dele. Mas a minha obrigação é dizer como eu faço para diminuir a sua dor. Eu errei. Eu não tire a minha culpa, eu errei mesmo. Fui eu que bati, eu que pisei, eu que gritei. Esse é o nível de consciência e responsabilidade que o autoconhecimento me dá. E eu não estou me pegando chicote para me bater, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa ruim, muito pelo contrário. Eu estou me perdoando por isso. Eu estou dizendo, eu fiz, faz parte da minha natureza humana, eu me distraí, pisei no seu pé. Eu vou prestar atenção da próxima vez. Eu vou reciclar esse comportamento em mim, mas eu me perdoo. Se você não me perdoar, eu faço a minha parte. E quando nesses ciclos de interação entre um consciente e uma pessoa não consciente, não é? Uma pessoa mais consciente, bem, dentro do consciente há muitos níveis, dentro do inconsciente há muitos níveis, mas vamos ter aqui a sua proposta, não é? Das pessoas conscientes ou mais conscientes e as menos conscientes. Numa interação dessas, uma pessoa consciente pede perdão à outra pessoa e tenta de alguma forma indemnizar, diminuir a sua perda, a sua dor. E nesse movimento de perdão, a outra pessoa não diz só, ok, então ajuda a curar o meu pé e diz, não, então agora eu quero 2 pares de sapatos novos, quero que me leves ao colo durante os próximos 2 meses e que andes comigo depois às costas mais 6 meses. E a pessoa fica, oi, ok, talvez isso seja muito. Tudo é uma questão de limite, né? Eu vou indenizar na medida vou voltar na batida de carro, né? Eu vou pagar aquilo que a oficina disser que é para pagar, né? E só. Então, assim, esse é o meu jeito de indenizar. Então, quem decide como indeniza sou eu, não é o outro. Então, não é um abuso, não é nada disso. A pessoa consciente vai estabelecer limite, porque eu fiz a minha parte. Agora, o que você está pedindo é um abuso, então não. Aí é outra. A gente vai estar entrando numa outra relação, numa outra coisa, né? Exato, Daí não eu é? tô fora, né? Sim. Então também é importante manter esse nível de consciência neste tipo de interação, que é, ok, eu consigo assumir a minha responsabilidade, eu consigo até movimentar-me para diminuir o que causei em ti, mas também consigo ver que há um limite a partir do qual isto já não tem a ver com o que eu fiz e já é uma história tua que vai crescendo de tal maneira que me estás a pedir o que é insano de pedir, não é? E eu posso dizer, olha, Sim. basta, eu só te consigo e tenho pena se não me conseguires perdoar porque precisas de mais, mas eu só Sinto tenho isto para muito. dar. Eu só tenho isto, não é? Te sinto muito. Não, e depois tem uma coisa de que as pessoas que que pensam no perdão, às vezes pensam assim: eu não vou me diminuir, vou até lá pedir perdão. Quando o pedido de perdão, nesse nível que eu estou dizendo, né, não é da boca para fora, é no nível da consciência, me deixa grande, né? Me deixa estável, me deixa inteiro. Então, eu sei qual é o nível de aceitação do outro ou de exploração, né? Quando que o outro diz, puxa, obrigado, se você pagar isso ou fizer aquilo, obrigado, vai ser bom, né? E ponto. Quando ela vai ficar com rancor e dizer, não, eu te perdoo, mas não preciso de nada de você. Pode deixar que eu me cuido, né? Ou quando vai ser na exploração de dizer, ai, meu Deus, coitadinho de mim, mas eu estou inteiro aqui. Então, eu não estou diminuído nem na mão de ninguém. Isso é muito importante. O perdão me deixa na minha mão. Eu controlo a minha vida, eu sou responsável pela minha vida.
o proprietário de mim sou eu. É isso que o perdão me dá. Então eu não estou na mão do outro. É completamente diferente da desculpa. Quando eu digo tire a minha culpa, eu estou na mão do outro. Né? O outro fala assim: não, você fez de propósito. Não, por favor, foi sem querer, eu não queria te magoar. Eu estou na mão do outro. Aqui não. Aqui eu estou na minha mão. Não precisa dizer o que eu fiz. Eu já sei o que eu fiz. Eu já reconheci meu erro. Eu já sei que eu preciso melhorar e eu já estou disposta a te indenizar. Eu estou inteirando aqui, né? Eu estou dona de mim, então o perdão nunca me diminui. E aí, se eu aceitar a exploração, é porque eu estou diminuída, né? E estou na mão do outro. Aí Exato. não E é troquei de perdão. papel, não é? Saí do papel do Aí é vilão, fui para o só da vítima e deixei o outro ir para o vilão. isso, aí é só neurose com neurose, É, né? sim, 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 sim. E também é o justificar, não é? Nós, quando pedimos perdão desse sítio de integridade que a Luísa está a descrever, desse sítio de inteireza, não é? Nós não justificamos, pedimos só mesmo perdoa-me, não é Isso, perdoa-me, eu fiz porque. Porque a partir do momento que estamos a justificar, é como se estivéssemos a querer dividir a responsabilidade do que fizemos com o conhecimento de outra exatamente. pessoa, não é? Exatamente. Não importa o que aconteceu, aconteceu o que eu pisei no teu pé. Acabou. Esse é o fato. E por isso eu me responsabilizo. E isso me deixa grande. Não maior nem menor, mas inteira comigo, do meu tamanho. Sim, a Elisa fala muito disso do tamanho, não é? De nos superiorizarmos ou de inferiorizar, e como a compaixão é a possibilidade de nos pormos a todos e vermos a todos nós do mesmo tamanho, não é? Ah, eu costumo pensar nisso como humanizar, somos todos muito humanos, não é? É. E não há super-humanos. Se nós os compreendermos como quando nós nascemos, todos nós nascemos com 30% do nosso cérebro pronto. A nossa infância, ela, eu brinco que ela é um grande caldeirão e nós somos cozidos dentro dela. Tudo que nos acontece forma o nosso sistema neurológico, forma a tal das sinapses, forma o nosso inconsciente. Quando a gente vai para a vida adulta, nós vamos com 7% de todo 100% adquirido. Os 93% de nós estão escondidos de nós e estão mandando em nós. E isso não aconteceu comigo e com você, acontece com a humanidade. E se eu puder ter esse nível de informação e, me compreender, eu posso compreender todos os erros da humanidade. Nós estamos ali numa tentativa insana de sobreviver. A gente não ganha e não constrói autoestima, né? Nós tivemos que atender às expectativas dos nossos pais e muitas vezes não demos conta de atendê-la. Nós levamos bronca, ficamos de castigo, alguns até apanharam, outros foram classificados, comparados, humilhados, manipulados, traídos. Essas dores são de todos nós. É, como é que dava para ter uma adultez madura se nós somos consequência dessa infância? Só com autoconhecimento, só com muito perdão para essa infância, para poder deixá-la onde ela está e construir a pessoa que a gente quer ser. Mas nós estamos cozidos nesse sistema familiar. A gente nunca vai sair daí. A pergunta é: você quer ficar apegado às suas dores ou você quer levar os positivos desse caldeirão? Né? Uhum. Eu tenho feito o exercício a vida inteira de ir descobrindo cada vez mais positividade desse caldeirão. Tem muita coisa bacana que aconteceu na minha infância e que me formou. Assim como tem muita coisa chata, ruim, dolorosa que me formou também. Agora, autoconsciência é eu fazer escolhas. Eu quero ficar preso àquilo que me magoou, ou eu quero desfrutar daquilo que me beneficiou e que construiu minha personalidade positiva. Só o perdão
pode fazer isso. Porque sem o perdão eu não solto. Porque o perdoar, eu vou insistir, né? E eu escrevi no livro, não tem nada a ver com bondade, né? Tem a ver com inteligência. De falar, cara, fica esperto, você vai ficar carregando isso até quando? A tua mãe até morreu e você vai ficar aí com a dor de que ela te deu uma surra. É, para quê? E eu brinco com os alunos e digo, é só burrice. Presta atenção. Se a gente assumir a nossa inteligência emocional, a gente vai falar: nossa, é mesmo. Por outro lado, teve tantas vezes que ela me deu comida na boca, que ela deu remédio para mim, que ela me aqueceu quando eu tinha frio, que ela deixou eu brincar na rua, que ela fez comidinha gostosa. Ah, Vi, tem tanta coisa legal dessa infância. Eu vou ficar preso às caras feias delas, às surras, às bravezas ou eu vou usufruir da mãe legal que eu tive? Porque todos nós, absolutamente a humanidade inteira, tem os pais bons e os pais não bons. Porque é assim que nós somos, né? Nós somos duais, nós temos a sombra e a luz, nós temos o bem e o mal. Nossos pais também. Então, assim, com o que que eu quero ficar? É burrice eu ficar pensando ou então me justificando, dizendo, eu trato mal meus filhos porque eu não aprendi a ser pai, porque o meu pai me tratava muito mal. Ok, parabéns, você descobriu. Agora, a pergunta inteligente é: o que é que você faz com isso? Que senão a gente vai continuar na saga, né? Mais do mesmo, mais do mesmo. Não, não vamos sair nunca disso. Não, alguma hora alguém tem que sair. E eu quero sair, não é? E como a sua vida é sua responsabilidade, só você pode sair disso, né? Seu pai não pode fazer mais nada. Ele pode pedir perdão se ele estiver vivo, mas se você não perdoar e não soltar, também não vai adiantar É nada. exato. Ou se ele não quiser pedir esse perdão, porque não sente que deve fazê-lo, ou não aprendeu a fazê-lo, ou não é capaz de conseguir fazê-lo, não é? Ou então até morreu e nunca E já não percebeu que dá. fez isso. E aí você vai ficar, porque meu pai, porque minha mãe, vambora, né? É mais fácil perdoar, vai rápido, a vida está passando, né? E a gente fica preso nessa mágoa aí, nesse desentendimento todo, né? Mas é sempre um processo de autoconhecimento, nunca é uma coisa assim mágica, né? Automática, né? Daquilo que percebi, não é? Que nós sairmos desse estado de raiva, não é? Para nos protegermos, que achamos que nos protege, não é? Para passarmos a podermos perdoar, mas efetivamente também ficarmos bem, não é? Não sermos, não nos sentirmos depois, estamos a perdoar, mas que estamos a repetir, a não nos estamos a proteger, isto obriga sempre um processo de autoconhecimento, não é? É. E depois tem uma coisa, né, que as pessoas, quando eu falo muito o Bob Hoffman nos falava muito de amor incondicional. E aí, quando eu falo do amor incondicional, que é uma meta na humanidade, né? Não é algo que seja, é um exercício, é uma coisa, porque é sem condição nenhuma. É amar só porque ama. As pessoas dizem, bom, então vai virar tudo uma anarquia. Ou então nós vamos ser perfeitos. E nada disso é verdade, né? Na nossa condição humana, nós seremos sempre imperfeitos, sempre duais, e o amor incondicional é um treino, é um exercício, porque é tirar todas as condições do amor. É não querer nada, simplesmente amar. E esse é uma meta, né? Eu sempre digo, nós vamos chegar lá, gente, a humanidade vai amar. Mas é um exercício. E as pessoas dizem, sei, mas se eu fizer isso, então vou ser perfeito. Ou então vai virar tudo uma anarquia, não tem mais ordem, então não pode mais dar bronca em filho, porque a gente, como é dual, a gente vai deste ponto para este ponto, né? Então a gente não entende o meio. E o autoconhecimento nos propõe fazer este caminho, né? Vir, né? Sair daqui sim,
mas é sair gradualmente no seu tempo, quando você conseguir, na hora certa, do jeito certo, né? É aqui, ó, né? E é do jeito certo para você, o que é bom para você, porque a sua vida é sua responsabilidade. Então, rápido, a consciência nos dá isso. Ah, tá. E era assim, mas pode ser de outro jeito. Isso é a consciência demora segundos. Ela demora uma vida inteira para acontecer, mas quando ela acontece, é como uma conversão. Ela acontece em segundos. Você entendeu? É uma coisa incrível. Você faz, entendi. Agora, a partir daí, treino, repetição e treino. Não é que eu entendi, de agora em diante seremos felizes para sempre. Nunca mais vou ter raiva, nunca mais eu vou ter mágoa, nunca. Não, nunca mais é história da carochinha, né? Não existe. Mas a conversão à consciência, ela é feita em segundos. E depois eu vou construindo um outro olhar, um outro jeito de viver. Mas é sempre um trabalho de autoconhecimento para a vida toda. Sim. Eu fiquei aqui a pensar num pormenor, Heloísa, que eu acho que pode ser muito importante para quem nos está a ouvir poder também ganhar consciência deste papel em se perdoar a si próprio, em saber ou aprender a pedir perdão ao outro e que tem a ver com essa questão do desculpa. A Heloísa deu o exemplo do desculpa, eu fiz sem querer. E há pessoas que ganham alguma consciência e começam a ser um bocadinho mais elaboradas e podem dizer assim: desculpa, eu, eu, eu fiz isto porque perdi a capacidade. Ou eu fiz isto porque estou exausto. Eu fiz isto porque. E então já estamos a. São outras variáveis Justificar. a justificar, não é? E há um outro pormenor que eu também acho que é uma ratoeira e gostava de partilhar, que é quando nós fazemos assim. Veja bem, Luísa. Desculpa eu ter-te feito sentir aquilo que estás a sentir. Desculpa, Eu eu ter-te feito tu sentires o que estás a sentir. E eu já não estou a pedir desculpa pelo que fiz, estou a pedir desculpa pelo que tu sentes. E isto é mesmo assim perturbador e confuso, não é? é um jeito inteligente de tirar a minha responsabilidade, né? Então, assim, desculpa eu ter deixado você sentir o que você está sentindo, né? Não deixa de assumir, fui eu que fiz, né? Mas você está sentindo, é, já dá para o outro, né? Então, ó, tá vendo? É você que está sentindo, então é problema seu, né? Você me desculpa. Eu não queria fazer isso, mas você me desculpa, você está sentindo isso. Não era o que eu queria, né? Uhum. Sim, quão importante é na nossa integridade, nessa inteireza que a Luísa falava, não é? Nessa grandeza, nos estarmos totais, dizer: olha, o que eu sinto, eu cuido disso, pensa no que tu fizeste, ok? E talvez possamos falar sobre o que tu fizeste, e para mim isso era importante. Sobre o que eu sinto é meu, eu trato disto, fala-me do que tu fizeste, Isso. não é? É. E de verdade eu sinto muito, né? Quando a pessoa vem reclamar, por que você, por que você, por que você? Eu costumo dizer que eu acho que é verdade, do seu ponto de vista, você tem sempre razão. Então você tem toda a razão de ficar magoado comigo. Eu sinto muito. Eu fiz e eu sinto muito. E você tem toda a razão. O que que eu posso fazer? Como é que eu conserto? Qual que é a minha parte? Né? Como fica bom para você? Ou Mas a explica-me o que pessoa que aconteceu vai ter que contigo, não é? ver, porque assim, só vai ficar bom a hora que ela soltar. Só vai ficar bom a hora que ela soltar. Porque eu posso indenizar, pagar o dinheiro que for, eu posso pôr na cama, posso fazer, dar banho, posso fazer. Mas é dentro, né? Porque a mágoa é dentro. Claro que tem pessoas que falam assim: eu estou muito magoada e eu gostaria que a pessoa me pedisse perdão. Parece que dá uma aliviada se o outro reconhecer o erro. E quando você faz isso, pode ser que a pessoa
se alivie mesmo de dizer, ah, que bom que você viu que você errou. É, e pode ser que não, né? Porque assim, que bom que você viu que você errou e que você me magoou e que eu vou continuar magoado e Uhum. que a culpa é sua. É um consciente pedindo perdão para o inconsciente, né? Exato. Paciência. Mas eu gosto que o outro peça perdão, eu ouço muito isso, porque eu transfiro a minha culpa para ele, né? A culpa é dele. E é tão fácil, né, falar assim, eu tô triste porque ele fez isso. Eu tô com preguiça porque também não vale mais a pena, ele nunca me reconhece. E ele confessou que ele não me reconheceu. Então, ele não me reconhece mesmo, então eu não vou fazer. E aí eu vou tirando, né? Eu vou assumindo que uma porção de coisas em nome do outro, né? Porque o outro não fez, porque o outro não falou. E agora, tá vendo? Ele até veio pedir perdão. Ele viu mesmo que ele me magoou. A culpa é dele. Porque é uma delícia pôr a culpa no outro. Porque parece que você faz assim. Ai, como eu sou pleno, ótimo, maravilhoso. É o outro que está errado. E tudo que a gente quer é se sentir certo. Uhum. Esse é o sonho infantil. A gente queria acertar para o papai e para a mamãe, porque se a gente fizesse tudo certo, eles iam nos amar. Essa é a nossa fantasia infantil. Então, quando eu culpo o outro, eu fico naquela coisa de que, tá vendo? Eu tô certo, ele que tá errado. É briga de irmão, falando assim, viu, mamãe? Eu não fiz nada, quem fez foi o meu irmão. Você vai me amar agora? É infantil. E a gente precisa olhar para isso, que é um comportamento infantil e inconsciente. É isso que o autoconhecimento me dá. Eu falo, ah, é mesmo. Eu estou querendo estar certa. E para quem que servia estar certo? Quem que exigia da gente o certo? Mãe e pai. E o que mais as pessoas me pedem é a cartilha, né? É para dizer, sei, mas o que que é para fazer? O que que dá certo fazer então? Você, eu não sou sua mãe, não sei. A sua mãe que definiu que estava certo ou errado. Eu não estou sabendo, não. E é possível nós deixarmos essa cartilha que a mãe e o pai nos ensinaram do certo e o errado e Com construirmos a muito nossa? com trabalho de autoconhecimento, é possível. O que acontece é que a gente vai ou contra, então eu não quero essa cartilha, eu vou fazer o oposto, mas eu primeiro decorei a cartilha, né? Para poder depois fazer o oposto. Ou então eu vou para o mundo e vou pedindo a cartilha. Então eu vou para o meu chefe para dizer o que que é certo fazer. Eu vou para o meu casamento, como que é certo ser esposa ou marido? Como que é certo? Qual é o sofrimento das mães, gente? Que ela quer fazer o certo. As mães querem fazer o certo, como se certo fosse possível. Certo para quem? Quem é que definiu que é certo? Então, toda essa nossa angústia tem a ver com a cartilha, né? Tem a ver com o nosso caldeirão, com a cartilha de certo e errado da nossa infância. E isso é autoconhecimento. Quando eu me dou conta disso, eu falo, opa, pera, eu quero continuar nisso ou eu quero sair disso? E, de novo, eu tomo consciência assim. A mudança é treino, repetição e treino. A mudança, aí eu tenho que sair do perdão e ir para o outro livro, né, que é a inovação emocional, para poder falar da reciclagem. E é a vida inteira, é para a vida, né? É todo dia quem é a pessoa que eu quero ser hoje. E nunca é tarde demais para sermos as pessoas que queremos ser, pois não? Considerando a minha humanidade, pode ser que amanhã eu queira ser outra pessoa, né? Aquela que eu treinei para hoje, eu falo, ah, tá, não era bem isso, vou treinar outra coisa, porque na vida só tem escolhas e resultados. A gente precisa sair da cartilha do certo e errado e aprender que existem escolhas e resultados. Se você está com resultados que não te agradam, faz novas escolhas. E o perdão pode ser uma delas. E o perdão mais difícil, Luísa, também aprendi, é o perdoar-nos a nós próprios. Nossa!
E sem auto-perdão, é bobagem dizer que você perdoou o outro, porque tudo começa aqui. Se não está aqui, não está lá fora. Eu vou sempre arriscar dizer que não existe mundo fora, só existe mundo dentro. É o mundo que eu vejo, é o mundo que eu sinto, é o mundo que eu entendo, é o mundo que eu interpreto, é o mundo que eu sinto sabor, é o mundo que eu escuto, sou sempre eu. Então não tem mundo fora. É a partir da minha visão que eu enxergo o outro. Então é bem isso. Se eu não tenho eu a capacidade de me perdoar, como é que eu posso ter a capacidade de perdoar o outro? E lembrando sempre, né, Mafalda, que o perdão é um processo. E é um processo de muito calma. Calma, se ainda não deu, insiste, vai dar. Né? Calma, você não é mal porque ainda não conseguiu. Você está em processo. E a gente vai perdoando. Não existe substantivo. Você vai conjugando o verbo perdoar. É ao longo da vida você vai perdoando. Tem coisas mais fáceis que saem da frente e tem coisas que a gente vai a vida inteira lembrando e falando, ah, ainda falta um pedacinho. Eu, quando lembro, ainda aperta meu coração. E as pessoas falam assim, sei, mas qual é a referência? Quando que eu sei que eu perdoei? Quando você desejar o bem para o outro. A hora que você desejar, do fundo do seu coração, o bem para o outro, você está livre dele. E isso é um processo. Nem sempre eu falo assim, ah, eu já parei de chorar, eu já estou cuidando da minha vida, mas desejar o bem para o outro também, você está pedindo muito. Falei, tá bom, então calma, continua no processo de perdão que uma hora você consegue. Desejar do fundo do seu coração, vai e vai, né? Vai sem restrição. Isso é perdão. É, eu estava a pensar, mas também podemos perdoar e não sentir essa coisa de desejar bem o outro, porque eu também sinto que, por vezes, que é quando eu deixo, porque algumas pessoas não perdoam e desejam o bem. E é sincero, eu sinto que é sincero. E não perdoaram o outro, mas eu desejo o bem e ainda assim não perdoaram. Que, não? Não, porque se eu estou presa na mágoa, Hum, toda dor gera raiva e a raiva gera vingança. É o ciclo, é o ciclo maldito da nossa vida. Então eu não consigo desejar o bem, eu desejo que o cara vá se danar mesmo. hum, Uma hora ele vai cair em si, uma hora ele vai perceber que ele não é tudo isso, não tem. Honestamente, eu desejo o bem, mas eu ainda não perdoei. Hum. Eu acho que tem a ver com o É conceito da de boca para vingança. fora. Eu Eu acho, desejo o bem longe de mim. É nessa energia. Tomara que ele se dê bem mesmo, mas é lá fora. é que nem toda a gente vai para a raiva, não é? É. Eu identifico-me com a raiva, mas acho que nem toda a gente vai para a raiva. Há algumas pessoas que vão para uma certa tristeza, para uma certa. Tudo é raiva. Como eu expresso a raiva é que muda. Eu posso expressar minha raiva com apatia. Uhum, Depressão é raiva. uhum, É tudo raiva. A raiva, ela nos sustenta, né? Porque a raiva, muito inteligentemente, nós sentimos muita raiva a partir de 6, 7 anos de idade. Foi quando a gente ganhou força para sobreviver. Né? Nós sobrevivemos à sensação de que não nos amavam, que nós éramos comparados, que éramos menos que os nossos irmãos, que nós éramos mais, que tinha uma exigência. Isso nos deu força. E aí essa força sustenta a gente até hoje. É tudo no poder da raiva. Esse é o exercício do autoconhecimento, reconhecer que o amor
é muito mais forte do que a raiva, mas precisa um processo para chegar no amor. E é o amor que deseja o bem. Eu estava aqui, É o quando estava a amor. ouvir a Marcela e a Heloísa, a Heloísa traz um conceito de vingança um bocado diferente do que nós estamos habituados a pensar. Ah, N- sim, E eu acho que é talvez essa seja a verdade. diferença em relação ao que a Marcela estava a dizer. Porque às vezes ok, eu desejo bem da boca para fora, mas depois tem coisas de autovingança como eu nunca mais vou estar num lugar destes, eu nunca mais vou permitir que alguém... E no fundo essa é a vingança. Eu nunca mais vou permitir que alguém me faça isto, eu É nunca mais isso. vou deixar que alguém me ame menos do que aquilo que eu mereço, eu nunca mais vou deixar que alguém me volte a mentir e a enganar, eu nunca mais vou... E no fundo isso também são vinganças, segundo percebi no livro da Heloísa, mas que são autovinganças e nós fazemos em nós. E talvez quando fazemos isso, Marcela, talvez aí a gente até te diga e até sinta de alguma forma ser feliz, mas olha, eu vou cá ficar a engolir a minha mágoa, a minha dor, vou ficar com a minha máscara, as minhas armaduras todas, porque isto não me vai voltar a acontecer. E sempre no fundo, lá atrás, a culpa é sua. E tu Por um dia isso que eu vais estou perceber. fazendo isso. Exato, exato. E não te Então, castigo a ti, mas desejar o castigo-me a mim. bem mesmo, o bem, que ele, com tudo que ele viveu, ele viva o bem, é, ainda com essa, a culpa é sua, e eu vou me fechar, e eu vou me impedir, e eu não vou mais amar mais, eu não vou mais acreditar em ninguém, eu nananã, tudo isso que a Mafalda acabou de dizer, e a culpa é sua. Lá no fundo, tem uma culpa é sua. Por isso eu não perdoo. Então, se tem isso, vamos ser honestos. Eu só desejei da boca para fora que o outro seja feliz, e assim, tomara que ele seja feliz para parar de me perturbar. Eu quero muito que ele seja feliz, assim ele me esquece. Mas continuamos na dependência emocional do outro, não é? E é isso que a Heloísa fala da liberdade e da libertação. É deixar de estar na ligação emocional com o outro para podermos cuidar das nossas emoções e das nossas coisas, não é? É um processo. É bem vagaroso, mas é um processo que a gente precisa olhar com honestidade. Quanto mais honesto a gente for, é verdade mesmo. Eu desejo bem, mas é. Tem um desejo de bem, mas tem um desejo só de bem, assim, bem superficial até. É bem superficial, porque eu ainda estou preso aqui. Então, é só olhar para isso. Ainda estou preso, ainda não deu. Calma, eu adoro a palavra ainda. Eu sempre digo isso, a gente ainda não pode. Mas é ainda. Vamos vivendo, vamos exercitando, vamos. E aí daqui a pouco vai poder. É que ainda não pode. E tá tudo bem. Isso é auto-perdão. É falar, tá tudo bem. Você não perdeu nada porque ainda não conseguiu. Você tá inteirona aqui, eu te amo. Vamos para frente, vamos fazendo as coisas que dá para fazer. Essas ainda não dá. É bem, é bem processo de academia. É, eu tenho um personal e eu falo para ele: eu só quero que você me mantenha uma velhinha saudável. Eu não vou ser atleta. Então não vai, né? Não é nada disso. Então, quantos quilos eu vou pegar e tal. Mas de vez em quando ele me propõe um exercício e eu não consigo, de verdade, porque apesar de eu não querer ser atleta, precisa ter sempre uma dificuldade, né? Porque senão não é crescimento, né? E aí tem exercício que eu falo para ele, cara, não deu mesmo, eu não consigo. E ele fala, ainda não consegue. Vamos voltar um passo para trás, vamos fazer este, e depois a gente volta naquele. E aí, um tempo depois, hoje, por exemplo, ele me deu um exercício que há 4 meses atrás eu não conseguia fazer. E hoje eu consegui. Consegui muito pouco, repetição 4, eram 12, eu fiz 4, e eu falei para ele, não vai, o corpo não responde. E eu mando, mas ele não responde, ainda brinquei com ele. E ele falou assim, mas há 4 meses atrás você não fazia isso. A vida é exatamente isso. Ainda não dá. E eu ainda vou chegar nas 12 repetições, mas ainda não consegui. Então, isso é auto-perdão. É Uhum. colocar ainda.
porque você está em processo. Então, vai, ainda não deu, mas não vamos desistir, né? Vamos continuar, porque uma hora vai dar. O Que perdão é maravilha. exatamente isso. Tenha paciência, ainda não deu, dará. Que bom, Heloísa, que bom. Muito Maravilha. obrigada por este caminho, por esta reflexão e por tudo Obrigada, você me que convidou para falar de uma coisa que eu adoro. tão bom. E é tão importante porque pode mudar mesmo a nossa vida. É a revolução que falta, não é, Heloísa? É, É a revolução que falta. Obrigada, Obrigada obrigada, eu mesmo. que agradeço, viu? Muito obrigada, Marcela, muito obrigada, Mafalda. obrigada, Obrigada, Heloísa. obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.